segunda a sexta-feira, das 18 às 19 horas. Debate Esportivo. O programa de esportes mais completo das redes sociais. Programa Debate Esportivo. Entrevistas, análises detalhadas de todos os lances, comentários e muita resenha. A apresentação, Beto Pompeia. Acompanhe pela página Beto Pompeia no Facebook e também no canal do YouTube. Programa Debate Esportivo. O programa de todas as torcidas. Quarta-feira, dia 24 de agosto, agora são 6 horas mais 31 minutos. Muito boa noite, amigos torcedores. Estamos começando o nosso programa hoje, Bate-Papo das Antigas. Como acontece todas as quinta-feiras, e hoje nós estamos recebendo aqui o Cezinha, grande Cezinha Buonomo. Para mim não é Raul César, Buonomo. O Cezinha, que vai contar um pouquinho suas histórias dentro do futebol. O Cezinha que passou em vários clubes de futebol, inclusive da AIA e também na região. E hoje ele está aqui para bater um papo conosco. Cezinha, boa noite, obrigado por atender o nosso pedido e vir participar do Bate-Papo das Antigas aqui conosco. Boa noite a todos, boa noite, Beto. Eu que tenho que agradecer o convite, né? Isso mostra que a nossa passagem pela AIA deixamos algum legado, né? Fizemos parte da história, e é um prazer estar com você aqui. Prazer é todo nosso de poder te receber. Cisema, Sindicato de Servidores Municipais de Araçatuba e Região. Presidente Denilson Pichitelli. Ed Leite, produção audiovisual, propaganda, spot, chamada de eventos, vinhetas, aberturas e vídeo. Ed Leite Produção. Telefone 99727-5559. Revistaria do Pedrinho, há mais de 40 anos, na Cursinho de Almeida, com Aloís Pereira Barreto. Alameda Tintas, onde você encontra as principais marcas de tintas, com os melhores preços. Alameda Tintas fica na Rua Tiradentes, 489, esquina com a Rua Bandeirantes. O telefone é 36231997 e 991097284. Siqueira Contábil, escrita fiscal, abertura e encerramento de firmas, imposto de renda fiscal e jurídica e contabilidade em geral. Siqueira Contábil, Rua São Joaquim 298, de frente à Praça São Joaquim. Agora falou em bike, é com a Real Bike. Lá você encontra vários modelos de bike e está com uma grande promoção. Você não pode perder, você vai falar que não pode comprar uma bike. Vanderlei Bacalhau ficou doido, hein? Você pode pagar, tem 18 vezes no cartão. Você vai perder essa grande oportunidade. Vai lá, escolhe o modelo, sai pedalando, vai curtir com a sua família, com os amigos, né? Com a bike da Real Bike, que fica na Avenida Mário Covas, 2599, de frente à antiga Cobrac. Telefone é 3621-1150. Bolsa de Automóveis, venda e aluguel de carros. A Bolsa de Automóveis fica na Avenida dos Araçá, 1331, de frente ao Pronto Socorro Municipal, no centro de Araçatuba. Os telefones é 3636-1000 e 99783-1622. Fazia tempo que eu não bati um papo, não te via, né? Que a gente conversava muito quando você estava ali, né, algumas vezes na prefeitura, mexia com futebol menor, né? Está com tempinho. Pois é, a pandemia também, né, Cezinha? A pessoa acabou se afastando, mas eu fico contente, um prazer poder revê-lo você novamente e hoje saber um pouquinho da sua história. O Cezinha, que é natural do Bilac, né? E vai contar. Cezinha, vamos começar desde da sua infância, né? Ali dentro de Bilac, como é que foi aí? Como batia aquela bolinha? Porque naquela época, antes de cidade pequena, Bilac também, Araçatuba não foi diferente. Os amigos que bate-papo de campinho de terrão, jogava na rua. Como é que foi a sua infância em Bilac? Então, Beto, como toda criança sonhadora, né? Fazia um joguinho na rua, um tijolinho, né? E Bilac, por ser uma cidade pequena na época, meus 12, 13 anos, tinha bastante time, fazia um campeonato interno, tinha bastante molecada, então dava uns 6, 7 times, né? Eu não tive a oportunidade que o Paulinho, o Dico, o pessoal teve, que a cidade é maior. Certo. Então, minha infância toda foi jogando em Bilac. Então, fazia um amistoso com o Bandeirante de Birigui, com Guararapes, com o Gabriel Monteiro, Piacatu, e eu passei a minha infância ali.
em Bilac, né? Não tinha base nenhuma de futebol. Certo. Jogava porque gostava, né? Não tinha um treinamento adequado, não tinha fundamento, não tinha nada. Jogava por gostar. E Certo. disputava o campeonato por Bilac. Nada além disso. Inclusive, o campo, eu lembro do campo do Bilac, hoje parece que ele é ao contrário, se não me engano. Ele tinha cercado de eucalipto, Isso. Bilac, inclusive, andei jogando algumas vezes lá em Bilac, tive a oportunidade também de conhecer o Cissa, já falei para você do Biguá, é o que mais marcou, né? Inclusive o Cissa estava sempre se vendo, e Bilac, me lembro que na época tinha time forte na terceira divisão. Tinha, meu pai jogava. É, Meu pai veio do Laria, do Rio, para jogar em Bilac. Né? né? Eu lembro. Tinha um timaço. Um timaço mesmo. Timaço. Eu lembro uma vez que tinha um jogo, acho que foi um dos últimos jogos que eu assisti, Ferroviário e Bilac, casa cheia, lotada, Dia né? da briga? Hã? Dia da briga? Foi esse dia, acho que foi esse dia mesmo. Eu não lembro muito bem da briga, não, foi esse dia mesmo, sabe? E acabou o jogo, já vazamos logo. Eu era o mascote. Né? Era umas coisas nessa galera. É isso aí. Aí depois do Bilac, aí saiu de Bilac, foi tentar sorte em outros times, em outras cidades. De Bilac você foi para onde? Então, com 15 anos eu jogava no titular do Bilac. Certo. Né? De centroavante, do meu tamanho. Mas fazia bastante gol. De cabeça fazia? Às vezes. Né? E o Cícero um dia me levou para fazer um teste no Bandeirante do Birigui. Na época, era o Pinho que era o técnico. Né? Eu conversou com o Pinho falou para mim começar a trabalhar no juvenil. Inclusive o Paulinho Maquilari jogava na época, né? E estava o Daércio na época, Luizinho, não sei se o Pantera estava, Tuta, esse pessoal todo, né? E eu estava no Bandeirante. Estava no Bandeirante. E eu fui bem no jogo. O Bauer também estava. O Bauer. O Edson Fumaça também? Não. O Edson já estava aqui. Estava o Márcio Ribeiro, que era o meia, que hoje é treinador, né? Era um time mais experiente, né? E o Pinho não gostava de trabalhar com garotada. Né? Não gostava de trabalhar. Não dava oportunidade. Não dava oportunidade, né? Porque ele queria um pessoal mais experiente. E não deu certo no Bandeirante. Fiquei acho que uns 2 meses no Bandeirante, ia só para jogo, não treinava. Isso você tinha quantos anos? Eu tinha meus 16 anos, 16 por aí. Anos. E não deu certo. E eu voltei para Bilac. Certo. Aí fiquei mais um tempo lá quando surgiu a oportunidade para vir na praia. Quem te convidou? Como tudo aconteceu? Então, eu vim fazer um teste, teve uma peneira na Nestlé, né? Tinha muito menino, porque a AIA na época era referência regional, tinha um timaço. Jogou 6 anos no grupo de elite. E aí, na época, para jogar no juvenil da AIA, tinha que ser bom jogador. Né? Tinha o Boi, tinha Valmir, tinha Dico, tinha Fumaça, tinha Gilberto Jacaré, tinha Ricardinho, então era um Milton, Cleiton, goleiro. E eu fui fazer um teste, né? Fui na peneira e eu não fui selecionado. Eu falei, vou ver se eu consigo realizar meu sonho de jogar na época. Até então, nos anos 70, eu vinha assistir a AIA. Meu pai me trazia. E eu ficava encantado com a torcida. Encantado com a torcida. Lotava, aquele timaço. E eu guardava até figurinha dos caras. Do Bauer, do Almeida, do pessoal todo, né? Do Álvaro, do Cido, Tuta, Luizinho. E eles eram meus ídolos. Quando eu fui fazer o teste, eu falei, pai, vai ter uma peneira do AIA, eu vou fazer lá. Meu pai falou, tudo bem, pode ir. E eu vim. E eu não fui selecionado. Selecionou uma molecada, eu não fui. E eu cheguei em casa... O primeiro teste não passou? Não. E a decepção foi grande. Eu vou explicar o porquê não passei, né? Aí eu cheguei em casa todo chateado, meu pai estava encostado na gradinha de casa, falou, o que você tem? Eu falei, pai, eu não fui bem, mentira, fui bem, mas eu não passei. Eu não passei no teste, porque o técnico só olhava para o pessoal, não olhava para mim e tal. Falei, então você fala que o técnico que não te quis? Eu falei, foi isso aí que aconteceu. Eu falei, então faça favor, vamos tirar uma dúvida minha. Me levou para o quarto, né? Falou para meu pai, para mim, tira sua roupa. Eu tirei a roupa,
Meu pai falou, você quer jogar bola de gordo desse jeito? Então, primeiro você tem que se condicionar, você tem que assumir o seu erro, que você está totalmente fora de forma e muito gordo para poder jogar numa equipe. Então, você se prepara, aí você vai fazer um teste. Aí passou um tempo, a Aia estava disputando o juvenil, um campeonato interno, que estava representando o Ângulo. E meu primo estudava no Ângulo, Celso, e precisava assinar um só de fora. O time todo era lá e tinha que escrever um. E meu primo falou, olha, tem um primo lá em Vila, que joga futebol, e eu vim para cá. E os 3 jogos que tiveram, eu fui bem. Aí teve o convite de vir participar do juvenil da Aia. Naquela época, o juvenil da Aia, quem que era o técnico? O seu João Magoga. O João Magoga era o técnico. E o Jovino era diretor. Naquela época, lembra os companheiros, naquela época não tinha maço o juvenil da Aia. Que massa. Lembra mais ou menos de quais os amigos de equipe lá, os companheiros? Lembro do Cleiton, tinha o Cleiton Cleiton Goleiro, tinha o Boi, Valmir, Niquinha, acho que o Paulinho estava na época, Ramos, era um timaço. E um timaço, né? E Claudinho, Fernando, tinha todo esse pessoal. E eu fui para ficar uns dias lá e eu falei, poxa vida, até uns dias atrás eu estava buscando uma oportunidade no ar e hoje o Magoga está me dando essa oportunidade, mas só que eu tenho que me dedicar ao máximo para poder ficar, porque o time é muito bom. Vou abraçar. Vou abraçar essa oportunidade. E eu comecei. E o seu João Magoga foi muito importante na minha vida, porque ele não desistiu de mim. Eu mesmo gordo, ele falava, você não vai treinar com bola, você vai treinar físico. Ele via que você tinha talento, sabe? Né? Então, eu comecei a me dedicar e muito físico, fechei minha boca, sabe? E eu comecei bem nos treinos, né? E eu ia treinar com um pombinha, aquele 7, se trovejasse, rasgava o tênis. Certo. E eu queria ter o meu quichute. O quichute, quem passava na época no teste, ganhava o quichute, você já via que estava aprovado. E um dia o Magoga chegou para mim e falou, olha, você está indo muito bem, na segunda-feira você vem aqui, nós vamos fazer um contratinho com você para você fazer parte do juvenil da Aia. Aí começou a minha trajetória. Essa noite você nem dormiu. Não dormi. Aí chegou em casa, não dormi. Seu pai que tinha pedido para você tirar a roupa, ficar na frente do espelho. E qual foi a reação dessa vez? Meu pai era o seguinte, né? Meu pai, assim, porque tem pai que idolatra o filho. Né? Meu filho é bom, meu filho é isso, meu filho é aquilo. Meu pai falou, você passou, mas não está nada bom. Você tem que melhorar. Certo. Para buscar seu espaço. Porque não tem melhor e pior. Tem o que se dedica. E você para alcançar um passo você já deu. Está lá dentro dos caras. E você sabe que o time do Araçatuba é muito forte. Tinha muitos jogadores de qualidade. Então você vai ter que dar o seu máximo para poder. Né? Então eu comecei. Aí fazia um jogo bom. Aí, pai, tem que melhorar. E aí, pai, tem que melhorar. Sabe? Nunca falou, você foi... Não, era um incentivo que ele dava, para você não se acomodar. Você não... Esse negócio de jogar bem é relativo. Um dia a imprensa vai te elogiar, no outro dia você vai jogar mal, vai te criticar, um dia a torcida vai pedir para você entrar ou vai te aplaudir, outro dia eles vão te criticar. Então, pé no chão. Então, você tem que matar um leão por dia e melhorar a cada dia. Nós vamos comentar mais sobre a AIA, dos times também que você... jogou também, vestiu a camisa. Inclusive, daqui a pouco ele vai mostrar uma camisa da AIA, que só ele que tem, hein? É uma relíquia. Daqui a pouco fica ligadinho aí. Autoelétrica no Marcos, especialista em conserto em partida, alternador, instalação em geral. Rua dos Fundadores, 1732, telefone 3622-4642. HS Consórcio, também Falcão Consórcio, corretoras autorizadas. Avenida Cris Miragaia, 1594, na cidade de Birigui. Na rua Presciliano Pinto de Almeida, 1070, em Buritama. Telefone 99776-5474. Fred Wilson, sempre apoiando o esporte. Baguaçu Veículos, compra, vende, troca e financia, além de consignação. Avenida Baguaçu, 899, telefone 36210105. Marmoraria Universo, Rua Antônio Rosa Felipe, 1139, no bairro Universo, em Araçatuba.
telefone 99629-8509. Prometal Máquinas e Ferramentas, Rua América do Sul 701, telefone 3301-8009. Depósito de Vida Aysen, Avenida Arthur Ferreira da Costa, 1164, bairro Tânia Andraus, telefone 99713-1539. Flash Energia Solar, Rua José Rezende Pinto, 229, no centro de Guararapes, telefone 99742-2476. Marmoraria do Fico, Avenida José Ferreira Batista, 2311, no Ipanema, telefone 4141-3078. Marcos Peças, Rua Porangaba, 480, telefone 359-3575. Alameda Tintas, onde você encontra as principais marcas de tintas, fica na Rua Tiradentes, 489, telefone 3623-1997. Lanza Lemos, peças e acessórios novos para veículos automotivos. Rua Cusíque Almeida, 2299, no Jardim do Prado, telefone 3301-0286. AJD Funilarias e Pinturas, Rua Tibiriçá, 752, telefone 3624-5516. Nunes Estética Automotiva, Rua José Henrique de Oliveira, número 300, no bairro Ipanema, telefone 98134-9548. Se você está precisando aí, né, de fazer um conserto, um seu eletrodoméstico está com problema, qualquer tipo, procura Máquinas MV, que fica na Avenida Governador Mário Covas, 2672, telefone 3301-0249. Bem, são 6h47, estamos apresentando hoje nosso bate-papo das antigas, e hoje estamos com o Cezinha, né, que é natural de Milac, e só temos que agradecer porque deslocou até Milac para vir aqui bater um papo conosco, né? Então, um abraço para você, Cezinha. Aí, você estava dizendo, acertou com o Júlio da Aia, mas agora no outro dia já conversou, que ia assinar o contratinho, chegou em casa, deu a grande notícia, né, para a família, né? E você disse que nem dormiu à noite, né? Esperando o outro dia para assinar um contrato. E daí, como é que foi a sua sequência na área? Então, aí em 81, nós disputamos o Campeonato Paulista. Né? Eu fui inscrito no Campeonato Paulista, mas até então eu não era titular. Né? Então, era o Aleco, era o Val, o Elinho, sabe? Um pessoal. E o time também era muito bom. No Paulinho, né? Então, Valmir, Sócrates. Então, começou aí, né? Disputando, às vezes eu entrava nas partidas, às vezes não entrava, porque o time já tinha uma estrutura, já estava formado o time, né? Certo. E eu tinha que esperar as oportunidades para poder alcançar o meu espaço no clube, né? E eu treinava muito, sabe? Me cobrava muito também. Eu não estava ali para só ficar no banco, eu também queria jogar. E foi aproveitando as oportunidades que o Sr. João me dava, né, como deu para todo mundo. E em 81, quando nós assinamos o primeiro contrato profissional, né, acho que o Paulinho também, foi em 81 que nós assinamos o contrato, né, o Aleco, o pessoal todo. E isso aí por quanto tempo no profissional? Eu assinei com 17 anos, 81. Em 81, né? Ficava no banco, às vezes não ficava no banco, e disputando o Paulista da categoria. Foi então que em 82 o pessoal foi promovido no time profissional. E foi uma coisa, para mim foi uma coisa muito marcante, porque em 82 o Carlos Eduardo, que era que veio técnico, que trouxe o Ferreirinha, trouxe o Paulo César, trouxe Ivinho, trouxe o Ari, trouxe o Zé Mauro, trouxe o pessoal dele, né? E eu senti que ele ia ser aproveitado, né? Porque chamou todo mundo para conversar com o seu Wilson para assinar o contrato, né? E ele não tinha me chamado. Eu falei, meu Deus do céu, acho que está acabando o meu sonho aqui. E eu estava saindo, acabou o treino, né? Ele começou a chamar um por um, me chamou, eu estava saindo
né? Quando o finado do seu Chico falou para mim, o roupeiro falou, Cezinha, você não vai? Né? Você não vai? O pessoal falou, o Carlos Eduardo não me chamou. O seu Chico entrou e veio o seu Wilson Marinho, que na época era o presidente. Certo. Falou, o Carlos Eduardo não falou nada para você? Eu falei, não falou, seu Wilson. Então, estou indo para Bilar. Ele falou, não, você sobe junto com o pessoal que você está na relação. Está na relação. Na minha relação você está. Aí foi na época que veio o Dicão emprestado, veio o Paulo Vidotti emprestado, o Viciero emprestado, o Corrá. Foi quando começou a montar aquele time que nós chegamos na final. Fala um pouquinho aí dessa final, como é que foi essa competição lá? O senhor tem em São Paulo, jogando debaixo de chuva, e naquela época lá passava também uma dificuldade financeira. Conta um pouquinho como é que foi aí a sua participação na área. A sua participação na área. Apesar de, na época, eu começava no banco, mas era um time muito unido, muito, mas muito unido. Não existia nenhum jogador soberbo que eu sou melhor, todo mundo falava menos na língua, todo mundo querendo aparecer, porque era uma oportunidade para todos, né? E estava comentando com o Paulinho, com as dificuldades que nós tivemos durante o ano, de falta de comida, falta de dinheiro, sabe? O grupo se uniu. Porque eu vou falar uma coisa para você, Beto, eu nunca vi um grupo tão unido igual aquele time de 82. Todo mundo, mesmo com a dificuldade, com o mesmo objetivo de chegar, representar bem a cidade, sabe? Porque, queira ou não, o que fica... Era um grupo que vinha da base, né? Da base, a maioria era da base, né? Então, a gente tinha uma relação de irmão. E o pessoal que veio de fora também abraçou a causa. A imprensa abraçou a causa na época, a torcida, porque mesmo todo mundo vendo a dificuldade que nós estávamos enfrentando, de dinheiro, o seu Wilson foi um herói na época, sabe? Ele fazia o possível e impossível para que a gente pudesse ter condições de jogar, mesmo no pagamento, mesmo em bicho, mesmo na alimentação. Eu não sofri tanto na alimentação, porque eu morava em Bilac. Eu viajava todo dia, né? Mas eu via a situação dos meus amigos. O Paulo Zagueiro, um dia chegou a cair antes do treino, porque não tinha o café da manhã. Isso, queira ou não, mexeu com todo mundo. Com certeza. Sabe? Então, era uma obrigação nossa, sabe, chegar onde nós chegamos. E chegamos, o pessoal fala que nós chegamos muito longe, eu acho que não. Eu acho que nós chegamos por merecimento, pela campanha que nós fizemos, pela união do grupo, sabe, pelo carinho que a gente recebia dos torcedores, da imprensa. E isso contribuiu para que a gente chegasse no nosso objetivo, que era chegar na final. Tinha quantas equipes? Foram 4 equipes, né? Foi o Bragantino, Mojimirim, Taquariti e nós. Mas nós somos campeão, acho que da Série Amarela, e o Santa Fé foi campeão da Série, nós disputamos em Rio Preto 2 jogos. Certo. Empatamos o primeiro jogo, se eu não me engano, foi o Santa Fé. O primeiro jogo, acho que 0-0, e o segundo jogo, acho que nós ganhamos de 3-0, 2-0. Inclusive, eu fiz o gol, o primeiro gol. Aí que nós passamos para disputar em São Paulo. Então, a gente não tinha... Assim, o uniforme foi feito na última hora, sabe? Esse que eu tenho aqui e o outro, porque a equipe, até o momento, nem uniforme tinha para disputar as finais. É complicado, né? Um abraço para o Diego Coqueiro, tá? Meu amigo Cezinha, tá? Diego Coqueiro. Um abração, Coqueiro. Pedro Renato Dias, Maria de Jesus, meu amigo Reinaldo Monteiro, Dovico, Paulo César. Paulo César, parabéns, grande programa. Obrigado, Paulo César. Tá aí, então. Ele está perguntando, mas depois nós vamos falar aqui, ele está perguntando sobre o Marechal Rondon, que você participou, né? Participou 1 ano só. Então, vamos falar também do Marechal Rondon aí, que você participou. Daniel Valério, Carlos Fernandes, o Fábio Dalamarca, um abraço para todo o pessoal acompanhando aqui o nosso programa de debate esportivo. Aí, participação foi um quadrangular, né, final em São Paulo, daí o time da AEA, com todas essas condições aí que passou, alimentação, tudo isso daí, mas ainda foi lá e representou bem a cidade de Araçatuba. E depois desse quadrangular final, como foi a vida ainda do
Então, foi o melhor momento meu na AIA, foi quando eu disputei as finais, em 82, inclusive eu fiz um gol contra o Mojimirim, no Parque Antártica, foi em 83. E eu tentei, porque eu jogava de ponta na época, né? Ponta direita, ponta esquerda, e não atuava no meio, porque era Dicão, Corrêa e Paulo César, né? Era complicado, né? Era bem complicado, Era muito complicado. Às vezes o Paulinho jogava, eu ficava no banco, o Claudinho na ponta, era um timaço. Em 83, o Zaparoli assumiu o AIA, né? E me colocou, o seu Walter Zaparoli, e me colocou na minha posição de meia, sabe? Foi onde foi o meu melhor momento mesmo na AIA, foi em 83, sabe? Que eu fui muito bem. Muito bem. Aí o Zaparoli saiu, entrou o seu Wilson Francisco Alves, o famoso Capão, e deu sequência. Então foi um ano muito bom para mim em 83. 83, sobre isso eu me lembro. 83, a AIA chegou até na reta final, não foi? Não. Que ano que foi? Não. Nós fizemos uma campanha muito boa. A AIA foi fazer um jogo onde que dependia da vitória. Agora, daqui a pouco eu lembro. E aí você foi a sua melhor fase dentro da AIA. Foi muito boa mesmo. Na época do Sérgio Guedes, né? O Paulo permaneceu. Tinha um timaço também. Sabe? Então foi a minha melhor fase na AIA foi em 83. Eu gostaria que você mostrasse essa AIA. De que ano que é essa? De 82. De 82? Então, eu fiz o gol contra o Mojimirim. Acho que é poucos que tem. Não, acho que ninguém tem. Tem dessa camisa aqui, ó, da Associação Esportiva Araçatuba. Cezinha jogava o número 11. O número 11 ali, né? Realmente, e naquela época essa camisa aqui devia esquentar. Não precisava de sauna, não. Com a malha. Você saía do vestiário e perdia uns 4 quilos. Tá aqui, ó, pessoal. Tá aí, ó. Relíquia aqui. Né? Só o Cezinha que tem essa camisa aqui da AIA de 83. De 82. Mas aí, em 83, encerrou sua passagem no AIA ou você ainda continuou mais alguma? Não, fiquei em 84, mas em 84 eu não fui muito bem, não. Em 84 eu comecei como titular, mas depois eu caí muito de produção, né? Um jogo contra o Rio Preto aqui eu fui muito mal, né? O Robertinho, finado, que Deus o tenha, o Batata de Andradina, entrou e não saiu mais porque ele era um craque. E eu tive poucas oportunidades, porque realmente eu não fui bem. Né? 84 não foi um ano bom. Apesar de eu ficar no banco, entrar algumas partidas, mas não foi um ano... Não foi como 83, não, né? Não foi. Não dei sequência. E daí, aí você acabou saindo do AIA. Então, como eu não estava tendo oportunidade, o Nandes, na época, jogou em 84 no AIA. Né? E o seu Adésio de Almeida, também eu tinha trabalhado com pouco, mas trabalhei com ele. Inclusive, eu tive uma desavença na época com o seu Adésio, porque em 83 eu me arrependo, isso eu não aconselho ninguém a fazer, né? Porque em 83, como eu fui muito bem na Associação Araçatuba, na AIA, ia ter um jogo amistoso contra o Santos, aqui, na época, né? E foi quando o seu Adésio trouxe o Tiquinho, Paulo não é Paulo Almeida, um de Fernandópolis, começou a trazer o pessoal dele, né? E não que eu fui arrogante, e eu cheguei na época que estava falando que o Santos vinha, eu cheguei para o seu Adésio e falei, seu Adésio, eu gostaria de conversar com o senhor que é o técnico, a minha conversa com ele foi esse, né? Mas pelo que eu fiz em 83, eu gostaria, se tiver o jogo contra o Santos, o senhor me colocar para jogar, entrar jogando, um presente para mim, pelo que eu fiz, né? E uma oportunidade que eu acabei andando muito bem, e eu sinto que eu posso agradar ou não agradar o Santos, mesmo que o senhor me tirar no primeiro, não tem problema, eu queria que o senhor fizesse isso para mim. E ele falou, não, pode ficar tranquilo. E no decorrer dos treinamentos, e eu nunca jogava no time titular. Era o Tiquinho, era um pessoal que ele trouxe, né? Você pensou, e eu cheguei, não vai me colocar. Na época, o Osmar era muito amigo dele. Eu cheguei para o Pelé e falei, o negócio é o seguinte, Pelé, se o seu Adésio não entrar jogando, eu não vou jogar. Eu vou sair do vestiário e vou embora.
Não, conversei com ela, você vai jogar. Treinamos na sexta-feira e acho que era na terça-feira. Na terça-feira não fui colocado no time titular e eu fiquei quieto. Cheguei para o seu Adésio, depois que eu fui para o seu Adésio, e eu pedi para o senhor que é o técnico, só queria isso uma premiação para mim, só isso. Ele falou, não, pode deixar que... Eu falei, mas eu até agora não joguei com o pessoal titular e tal. E a hora que eu vi na lista, eu estava com a camisa 18. Aí, na época deu disciplinado, a imprensa falou um monte de coisa, não estavam errados pela minha atitude, entendeu? Não estou lembrando, não. Se precipitou, né? Eu me precipitei. Antes falei, pai, eu não vou jogar. Eu falei, não faça isso. Que você vai assumir uma bronca e você vai resolver. Então você pensa bem o que você vai fazer. E a hora que eu cheguei, estava todo mundo no vestiário, inclusive o seu Jorge Malu, o Barretinho, estava um pessoal da imprensa e tal. E eu cheguei, olhei, falei, seu Désio, eu não vou jogar? Eu não vou te deixar de segundo tempo. Eu falei, então estou indo embora. Deixei, né? Não aconselho ninguém, viu? Me arrependo até hoje pelo meu ato. Não foi... Eu fui desrespeitoso com a equipe, com a imprensa, com a torcida, com o técnico, com todo mundo. Com todo mundo. Todo mundo. Aí eu cheguei, eu sentei saí, meu pai estava lá aqui bancada, eu sentei perto do meu pai falou, você fez essa besteira? Agora você vai arcar com as consequências. Eu falei, tudo bem. Eu vou assumir uma bronca. No outro dia eu estava em casa, eu falei, bom, você estava não querer mais, né? No outro dia, o seu Juraci ligou para casa e falou que o seu Adésio queria falar comigo. Ele foi muito homem, muito gente boa. Cheguei lá e falei, seu Adésio, tudo bem? Olha, Cezinha, eu vou te falar uma coisa. Você sabe que você errou. Eu não errei, porque eu já tinha boas referências suas, eu queria trazer um pessoal da minha confiança também. Não que você não seja da minha confiança. Mas eu queria que você... Não, eu vou pedir desculpa para o senhor, que pode ter certeza que não vai acontecer mais. Foi um ato de molecagem, eu fui moleque na época. Você também acabou perdendo a grande oportunidade de entrar no jogo ainda. Não é que você entrando de cara que você podia entrar bem. De repente, durante a partida, você entrar e arrebentar com o jogo. Então, E aí foi... Aí o seu Adésio saiu, aí entrou um pessoal que não tinha oportunidade. Aí foi minando a minha situação na AIA. E em 85 assumiu, acho que o Sérgio Clérice, né? Ele depois eu, Pedro Paulo, não sei se o Paulinho, tudo tem lá separado. Ele trouxe o Marcão de cá, o pessoal, acho que na época a AIA quase caiu. 85, não foi? Trouxe um monte de medalhão. Medalhão e não deu resultado. Não resolveu nada. E eu cheguei para o Beto Fuscão, eu cheguei para o seu Juraci, falei, seu Juraci, eu quero que... E o Nandes, a gente tinha jogado com o Nandes em 84. E o Nandes morava em Marília e tinha ido para ser técnico do Garça. O Nandes me ligou, você não quer vir para o Garça, você e o Alcides? O final do Alcides? E o seu Adésio me ligou para mim para o Barretos. E queria que eu fosse para o Barretos jogar com ele lá. E eu optei para ir para a Garça. Mas, na época, Beto, eu não estava mais a fim de jogar futebol. Sabe? Você se decepcionou que ele tinha prometido você entrar jogando de cara e, ao mesmo tempo, você também pôs aquilo na cabeça do erro que você cometeu. Exatamente. Né? Aquilo deixou você meio desanimado. Foi. Né? Aí eu sentei, fiz uma semana lá e o Alcides, viemos embora e eu tinha firmado um contrato verbal com o Garça, que eu ia ficar no Garça, né? E liguei para o Céu e falei, olha, eu vou ficar no Garça, falou, boa sorte e tal. E em casa, um dia eu falei, pai, eu vou parar de jogar bola. Eu não estou mais afim. Eu quero estudar, eu quero trabalhar, e eu parei ali, aqui na região. Certo. Bem, aí, do Garça você não foi para mais nenhum time profissional? Não, aí um amigo meu arrumou um emprego em São Paulo, numa empresa de telecomunicações. Né? E em São Paulo, eu cheguei a jogar, eu e meu primo, na escola de samba X9. Tinha um tio meu que, sabe, o time era muito bom.
o time. E eu comecei a brincar ali, no campo, na X9 e tal, onde que eu continuei a jogar, assim, mas sem compromisso nenhum. Aí, de lá, você, depois do tempo em São Paulo, você voltou para Vilar. Não, aí eu tô trabalhando um dia, o Canela, que era técnico, tinha sido convidado para ser técnico do Oswaldo Cruz, foi na Federação Paulista, procurando um meia. E o Canela era muito amigo do meu pai, chegaram a jogar junto, né? E os caras falaram, olha, um amigo meu trabalhava lá, falou, tem um amigo meu que está parado, está trabalhando em São Paulo, é de Bilac, e está parado. O Cezinha, filho do meu, pegou, me ligou. Me ligou acho que para casa, meus pais deram o telefone, me ligou na empresa, me convidando para ter uma reunião com o prefeito, com o Monteiro, em São Paulo mesmo. Foi aí que o Monteiro, eu fui até o Monteiro, eu já estava fazendo um curso para me subir de cargo na empresa, e o Monteiro falou, olha, a gente gostaria que você jogasse lá em Oswaldo Cruz, nós temos boa referência sua. E eu falei, seu Monteiro, o senhor sabe que eu estou empregado aqui, mas eu vou com uma condição, sabe? Eu ganhar do trabalho, ganhar do futebol, e se eu fizer uma faculdade, o clube pagar a faculdade para mim. Ele falou, fechou. Certo. Aí eu não cumpri nem aviso. Aí você saiu da empresa. Aí eu saí da empresa e fui para Oswaldo Cruz. E lá em Oswaldo Cruz ficou quanto tempo? 8 anos. 8 anos, mano. E aí, quando eu comecei... Aí você formou também, né? Aí, quando ele falou, mas tem um agravante nisso aí, em Oswaldo Cruz. Eu falei, qual? A população de Oswaldo Cruz não gosta de jogador de futebol, pelos que os caras aprontaram. Então, vocês vão ter uma dificuldade muito grande de lidar com a sociedade. Então, vocês vão chegar mal visto. O futebol voltar a ter credibilidade. Né? Credibilidade. Eu falei, vou fazer o quê? Aí, chegamos lá, a gente sentia que a gente chegava num lugar, pelo menos eu sentia, o pessoal saía e tal. Aí, uma vez, Beto, a gente estava sentado na frente do campo e estava um frio muito grande. Muito grande. E nós vimos eu, Goiano, né, o Silvio Paulinho não estava lá ainda. Falei, poxa vida, cara, a gente aqui, né, bem bom, vamos fazer um jogo os pobres, de agasalho, né? E tinha um amistoso contra o misto do São Paulo. Eu cheguei com o Monteiro, falei, Monteiro, olha, a gente estava pensando em fazer um jogo, reparte seu calor com quem tem frio. Era o slogan, né? E ele gostou da ideia. Sabe por quê? Porque lá em Oswaldo Cruz era time político. Ele queria se reeleger e montou o time. Mas ele montou o time com pessoas honestas, sabe? Um time de homens mesmo, no sentido da palavra, né? Nunca deu tão certo assim. E começou a cativar a torcida. Ele fazia campanha disso, fazia campanha. A gente ia na rádio, pediu uma oportunidade para a população, dar uma oportunidade para a gente poder mostrar o que a gente era, né? Então, deu certo, graças a Deus. Aí eu fui empresário do Paulinho, apesar que eu não ganhei nada, né? Fui ver o Paulinho e já o cara para lá. Aí você ficou 8 anos no Oswaldo Cruz, né? 8 anos, vamos dizer lá, você jogou, se formou, né? Pelo menos eles cumpriram o que prometeu para você. Aí de Oswaldo Cruz, voltou para Bilac novamente. Então, aí para Oswaldo Cruz, o Dr. Luiz Terciotti, prefeito, me convidou para poder fazer um trabalho, né, dentro do esporte em Bilac, né? Fazer parte da administração, né? Fazer parte da administração. E eu aceitei, sabe? Mas antes de você fazer esse trabalho aí, fala um pouquinho do Marechal Rondon. Então, eu joguei 1 ano no Marechal Rondon, muito novo. Né? Eu peguei uma experiência muito grande no Marechal Rondon, que a gente pegava só cobra criada, joguei contra o Irineu, contra o Chuca, contra o timaço dos caras, o Brauna, Clementina. E pela minha pouca idade, eu apanhei muito dentro de campo, né? E você vai querer ou não, você adquirir uma experiência, com né? Certeza, com certeza. E isso que me facilitou na área também, né? Apesar de você chegar num clube totalmente diferente, porque você imaginar o que é o time juniores, grande time, e você imaginar o que é o profissional, é uma coisa. Você está dentro do processo, sentindo que é se concentrar,
treino físico, a cobrança de uma torcida, de uma imprensa, do técnico, de uma presidência, é totalmente diferente. É diferente. A responsabilidade aumenta. Né? E isso que meu pai me ajudou muito. Seu pai jogou bola? Meu pai jogou na Olaria do Rio, ele morava em Flórida, paulista, né? O Olaria foi fazer um amistoso lá em Flórida, o pessoal gostou dele. E levaram ele direto. O Olaria do Rio. Meu pai jogou na seleção carioca. Na época, o Zagallo, na seleção carioca, foi reserva dele. Meu pai jogou com Bellini, Garrincha, Djalma Santos, Djalma Dias, Didi, o nome dele? César Buonomo. Se você entrar no campeonato de 58, tem. Meu pai fez um gol na estreia dele, foi contra o Flamengo. Então, aí meu pai veio uma vez, acho que o Olaria veio jogar em Bilac, assim mais ou menos a história, né? Jogou com o Barbosa, goleiro de 50, sei. Acabou a carreira no Olaria com meu pai. E veio jogar aqui. O pessoal comenta que foi por causa da minha mãe. Né, que ele gostou da minha mãe. Se apaixonou? Pode ser alguma coisa assim. Mas eu conversava com meu pai. Meu pai era muito fechado em relação. Ele não gostava de falar muito em futebol. Né? Por exemplo, se estivesse numa roda, alguém chegava, só César, você chamava de Neu, né? Você jogou, tá ali, saía. Não gostava. E eu falei, pai, o que aconteceu? Ele falou, Ney, me chama de Ney em casa, né? Eu vi tanta sacanagem dentro do futebol, eu vi tanto na época, hein? Eu vi um puta de um jogador em Olaria jogado às traças lá. E eu vi o Barbosa sendo injustiçado pelo gol que ele tomou em 50. Nossa, fizeram com o Barbosa, foi brincadeira. E ele falou, e eu me desgostei do futebol. Dizem, isso eu não sei, se ele nunca comentou comigo, que na época ele chegou a se apresentar na Copa de 58, meu pai estava na relação. E meu pai fugiu da granja com ele. Não quis ficar. Veio parar em Bilac. Né? Então, ele se desgostou. Aí foi o prefeito, na época, arrumou um emprego para ele, como secretário de escola, e ele se encerrou ali. Brincava, às vezes, no amador, nos veteranos. Bem, logo no começo que surgiu aí o Master da AIA, você teve participando. E aí, continuou mais? Tem encontrado com a rapaziada? Não, eu tenho. Eu tenho até com a maioria do pessoal de 82, eu converso direto, né? Beto, eu vou falar uma coisa para você. Se tem um carinho que eu tenho, é por todos os pessoal dos veteranos da área, sabe? Pelo que eles fizeram para mim, na época que jogava comigo, junto, né? E depois que encerraram a carreira. A amizade continua a mesma. Porque o mais importante é você ter amizade, construir uma amizade sincera, sabe? Então, às vezes, eu vinha assistir algum jogo aí, o carinho que o pessoal me recebia. E é recíproco isso aí, para mim, sabe? Eu não seria o Cezinha que passou na AIA sem eles. Verdade. Sabe? Então, quando eu cheguei, mesmo ninguém me conhecendo, meu primeiro amigo na AIA foi o Paulinho. Que a gente descia junto para pegar o ônibus, ele morava para os lados da rodoviária, a gente tomava nossa coquinha e ia bater no papo. Meu primeiro amigo foi o Paulinho. O gostoso que essa amizade permanece até hoje. Meu irmão, cara. É meu irmão. Sabe? Então, isso que eu fico feliz de não ter passado pela AIA. Tive um passado no futebol, a presença minha, assim, com a imprensa, com o torcedor, com meus amigos, ficou a mesma coisa. E uma coisa que me comoveu bastante uma vez, há uns 4, 5 meses atrás, eu estava no Rondon, e eu tenho uma camisa da Espanha, escrito Cezinha, que eu ganhei, né? Aí um senhor bateu nas minhas costas, falou, você é o Cezinha que jogou no AIA? Eu falei, sou eu sim. Cara, eu levava o meu filho para ver você jogar. Você vê como é gratificante, né? É gratificante, sabe? Gratificante. Então, isso que a gente, o importante é a gente ter deixado um legado. Então, o pessoal lembra da AIA de 82, de 73, de 83, sabe? Isso que é importante. E mais importante, o respeito, como ficou com o homem Cezinha, sabe? Isso é um respeito mútuo. E o amor que eu tenho por essa cidade,
por essa torcida, por esse clube, a Satuba, e que a gente vai, às vezes, deita em casa e fica falando. Não, você marcou sua presença na área. Você não foi um jogador que passou pela área, né? É aquele que passa, também quem é que passou, você não. Você marcou, né? Na área. Visto aí, você está lá no Rondon, deu um senhor lá e você vê que te reconheceu. Então, você marcou a sua passagem de Associação Esportiva Araçatuba. Isso é muito legal. Inclusive, o veterano joga, parece que esse final de semana, domingo, mas lá na cidade de Andradina, né? Queria dar um abraço para o meu amigo Gilberto Jacaré. Infelizmente, não vai dar para mim aí, Gilberto Jacaré, mas próxima oportunidade, né? E estarei aí. E o gostoso, tem muitos que não jogam, não está mais jogando mais, não tem problema de joelho, isso e aquilo, mas está tudo junto, do jogo, né? Depois do jogo, aqui não, Paulinho está jogando um pouquinho, mas depois do jogo, toma um danone danado. Meu Deus, tem cedo esse rapaz, hein? Eu queria falar uma coisa para você que eu falei que ia falar para ele, sobre o Fernando Ramos. Fernando Ramos? Ele me confidenciou, mas eu falei, vou falar com o Beto, que ele não está vindo aqui porque ele tem um contrato com a Globo. Fernando? E tem que ter uma permissão. Tem autorização da Globo. Senão não pode de jeito nenhum. Não pode de jeito nenhum. Fernando, um abraço. Fernando que vai estar aí no feriado de 7 de setembro. Aí, o Fernandão vai estar aí. E a gente vai bater um papo e trocar umas ideias aí. Bem, Cezinha, eu acho que, né, deu para contar um pouquinho da sua história pela AIA, Oswaldo Cruz, uma passagem rápida, Bandeirantes, Garça, né? E hoje você continua morando em Pilac, né? Mas sempre batendo papo com a rapaziada da antiga lá, Cissa. Um abraço para o meu amigo Ed também, que vocês querem. Meu compadre. Seu compadre. Ed, gente boa. Roberto, eu poderia fazer um agradecimento rapidinho. Opa, fica à vontade. É que eu não seria o que sou hoje por causa dessas pessoas. Tio Chico, Pata, Moser, o zelador do campo, o Paçoca, lembro, tá? O preparador físico, Nenê, o primo, Carlinhos Galhardo, o Manuel, que é falecido, o Sérgio Tada, os técnicos Magoga, Zaparoli, o seu Luiz Francisco Alves, o seu Adésio de Almeida, o Luizinho, que foi técnico do América, o seu Emoré Chiquito, toda a imprensa falada e escrita, que sempre me apoiou, sabe, os diretores Jovino, o seu Hélio Correia, o Wilson Marino, Barbosa, o Dunga, o Vanderlei, o Dr. Jorge Maluli, o seu Juraci Violato, toda a torcida canarinha, o meu grande amigo Osmar Hilário, que sempre me ajudou, sabe? E todos os atletas que jogaram comigo de 81 a 84. Legal, né? A gente não pode esquecer. Não posso esquecer dessa pessoa. É verdade. Foram importantíssimos na minha vida. E são ainda. Opa, isso é importante. Sou Aparecido Nunes Pereira, um abraço. O amigo Alva Souta também. O amigo Antônio Faria, grande Tuca. Um abraço para o pessoal aí. Mas foi legal esse bate-papo aqui, né, com o Cezinha, que hoje veio aqui participar desse bate-papo das antigas, né? E a gente tem uma relação de um monte de gente aí que vai participar, inclusive na próxima quinta-feira, o Irineu Nakamuni, o Irineu, grande Irineu, que também jogou muito aí, o Irineu futebol, salão, futebol, e o Irineu já confirmou a presença na próxima quinta-feira aqui dentro do programa do Debate Esportivo. Mais alguém para agradecer você pela sua oportunidade para contar um pouquinho da minha história, né? Dentro da Araçatuba. Verdade. Bem, Cezinha, eu quero agradecer mais a sua participação aqui, agradecer também por você ter atendido aí o nosso convite, vir aqui bater esse papo descontraído. Muita gente que vinha falar no Cezinha e, de repente, não sabe um pouco da história do Cezinha. Então, o Cezinha está aqui hoje contando a sua história, como muitos já passaram por aqui e outros que vão passar também contar a sua história dentro do futebol. Então, muito obrigado. Mando um abraço para o Cissa, um abraço para o Ed Cardo, o pessoal lá de Pilac. Eu estou devendo, inclusive, uma visita para o Ed lá. O dia que você for dar um toque na casa nós vamos lá um dia, se Deus quiser, e Ele quer, com certeza. Então, mais uma vez, muito obrigado. Um abraço e sucesso aí na sua, né? Aí na sua aposentadoria. Aposentei. Está na mordomia agora. Chega, né? Já correu muito, tá de bola.
Obrigado, viu, Beto? Valeu. Bem, agora são 7h20, né? Estamos aí chegando o nosso bate-papo das antigas, com o Cezinha, né, da Registro Bilac, veio de Bilac aqui participar desse bate-papo aqui conosco. Vocês estiveram conosco agora, meu muito obrigado, uma boa noite a todos, né? E que tenham, né, um bom final de semana e até quinta-feira que vem, que o nosso bate-papo das antigas. O programa de esporte continua normalmente. Pessoal, um abraço, fica com Deus e até a próxima.